Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje o nosso assunto é região metropolitana. Para conversar com a gente está aqui o professor universitário e auditor fiscal da Receita Estadual, Rogério Zanon da Silveira. Professor Rogério, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: por que a região metropolitana ainda não é uma realidade? Por que ela ainda não saiu efetivamente do papel? Essa é uma pergunta que é feita não só aqui em Vitória, mas em praticamente todas as regiões metropolitanas do Brasil e diria do mundo. Por que a região metropolitana não sai do papel? Porque o papel existe, o Condevit, o arranjo metropolitano de Vitória, é um dos melhores do Brasil. E é uma pergunta que é feita também por pesquisadores, principalmente em Belo Horizonte. E o trabalho de pesquisa que eu desenvolvi nessa área, a conclusão que a gente chega é o seguinte: ela não sai do papel porque as pessoas políticas, principalmente os representantes políticos envolvidos na região metropolitana, não se esforçam, não tem ação política para que efetivamente ela saia do papel. Quer dizer, falta vontade política? Falta eles se integrarem pessoalmente, falta esses representantes políticos conversarem, sentarem e buscarem um interesse comum para a região metropolitana. É o que falta. O senhor escreveu uma tese de doutorado sobre a região metropolitana. O senhor ouviu pessoas do governo, empresários, fez uma pesquisa grande sobre isso. Por que essas pessoas não sentam? Por que elas não fazem essa ação, que é uma ação que todos entendem como necessária? São vários motivos. Diria assim, a gente encontrou 6 ou 7, 8 motivos principais. Mas tem um que ressalta, que inclusive vem de um dos entrevistados, né? Ele vai dizer o seguinte: porque são reis de seu território. A tese é o seguinte, que cada prefeito e o próprio governador do estado, e eu não estou falando de pessoas atuais, estou falando de pessoas que passaram aqui pelos 20 anos, né? Cada um busca os interesses pessoais do seu território, do seu município, ainda que saibam que estão governando uma região metropolitana. O Espírito Santo, mais de 90% da população vive dentro da região metropolitana. Nós não vivemos no estado do Espírito Santo. Nós não vivemos no município de Vitória, de Cariacica ou da Serra. Nós vivemos na região metropolitana e vivemos numa região sem governo. Quer dizer, porque não há integração entre essas necessidades que tem? Não há. Cada um busca resolver os interesses próprios dos seus municípios. E a outra pergunta: e por que não há essa integração? Devido a interesses próprios, pessoais, partidários, né, de política partidária. E parece, né, o que ficou constatado na pesquisa, é que ao se envolver com a região metropolitana, com a política metropolitana, há uma perda de poder, digamos assim. A outra pessoa muito importante na pesquisa, e ele fez uma declaração simbólica, ele falou: a mesa da região metropolitana, a mesa de negociação, não é mesa de ganho, é mesa de cessão. Então o prefeito, a população, quem sentar para discutir assunto metropolitano, ele não pode sentar na mesa para ganhar, ele tem que sentar na mesa para ceder. E ninguém faz isso. E uma coisa que colabora com isso também é o nosso sistema representativo, né, o nosso sistema federativo. Pois bem, para se ter uma ideia, nós temos no Brasil 2 esferas, né, autônomas, por dizer assim, né, 2 esferas institucionais autônomas, que é o município e que é o Estado. Então, na Constituição brasileira, o município é um território autônomo, né? É uma região autônoma. O prefeito possui autonomia sobre o município, para governar o município. E o Estado também. Então nós temos uma casa só, onde moram 2 famílias. Isso é muito difícil de conviver. Então, quando o governo do Estado quer atuar no município, em alguma área, ele não pode, porque aquela área pertence ao prefeito, de autonomia do prefeito. E o prefeito muito menos. Se quiser atuar em determinada área no município, também não vai poder, porque vai esbarrar na autonomia
do governo do Estado. Um exemplo clássico disso é o sistema de transporte urbano nosso. Segurança pública também, em determinado momento. Segurança pública, se a gente for pensar, ao final, quase todos os serviços, né, de interesse da população, da comunidade, eles são metropolitanos, eles não são municipais. Vamos colocar a educação. A educação, você pode ter um colégio muito próximo à fronteira de um município com outro, e ele vai receber alunos de outros municípios. A saúde, então, você pode ter um posto de saúde muito bom num bairro, limítrofe com outro município, e o habitante do outro município vai ser atendido naquele posto de saúde. Então, houvesse uma integração maior dos serviços metropolitanos, nós teríamos uma prestação de serviço muito maior para a população e a custos muito menores. Professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre como essa integração poderia ser feita, ok? A gente volta dentro de instantes. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje fala sobre região metropolitana. Aqui com a gente no estúdio está o professor Rogério Zanon da Silveira. Professor, no primeiro bloco a gente conversou sobre os problemas, né? Por que não há essa integração? Mas o senhor terminou o bloco dizendo que existem serviços, a maioria deles, né, que precisam dessa atuação metropolitana, porque nenhum prefeito pode impedir o cidadão de atuar, de buscar serviços no seu município mesmo, ele não sendo residente ali, né? E todos somos brasileiros, todos moramos no estado do Espírito Santo, pelo menos aqui a área de abrangência da GV News. Então, de que forma, professor, isso poderia avançar? Quer dizer, no seu estudo, o senhor chegou a traçar um caminho para a solução desse problema? Sim, as pessoas que participaram do estudo, sim, trouxeram contribuições importantes. Lembrar que o estudo, ele é feito, tem como base as relações entre as pessoas políticas que atuam aqui na região metropolitana. A gente não entra na questão institucional, no arranjo escrito, no papel, na relação entre as pessoas. Pois bem, algumas contribuições importantes. Por exemplo, uma delas, que o governo estadual assumisse a gestão metropolitana, né? Que ele atuasse assim com um pouco mais de autoridade, né, sobre a região metropolitana. Isso não é possível por causa da autonomia municipal. Do outro lado, que os municípios, né, esquecessem um pouco, né, deixassem a questão do governo estadual cuidar do estado como um todo, e os prefeitos municipais, eles se engajassem mais numa reunião, né, cada um prefeito de sua cidade, mas em reunião para tentarem ao menos discutir periodicamente problemas comuns aos municípios. Também é uma outra saída. Essa é uma saída que vem sendo defendida muito pelo prefeito de Cariacica, que ganhou a eleição atual. Mas algo também que não sai, né? A gente viu no final das últimas eleições, nós vimos assim duas posições bem claras em relação a isso. Uma do governador Paulo Artung. Ele deu uma declaração dizendo que é hora dos prefeitos, né, se reunirem, né, e se entenderem mais sobre a região metropolitana, né? E teve também declaração por parte dos prefeitos, que seria a hora do governo do estado, né, se entender um pouco melhor com os prefeitos e juntos, né, construir uma região metropolitana. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto o governo do estado e prefeitos municipais não sentarem numa atitude assim política, né, no termo da política, abrirem mão de autonomia, sentarem numa mesa mais para ceder do que para ganhar, seja, né, a questão material, de prestação de serviço para a população, seja no que envolve o poder político, enquanto isso não acontecer, a região metropolitana não sai do papel. Não adianta você ter um arranjo institucional muito bom mesmo, o CONDEVIT,
o seu sistema de representação, se as pessoas que sentam nas cadeiras, né, ali do Conselho Metropolitano não se entenderem. Quer dizer, o Conselho Metropolitano tem o representante dos prefeitos, os representantes do governo do Estado, mas quem? Tem população? Tem os secretários municipais e tem representação da população, das associações de moradores. Quer dizer, é um conceito que dá para todo mundo ter voz. Olha, é um conselho que eu diria quase perfeito. Quase perfeito. Se sentarem numa mesa para conversarem num tom de igualdade, numa ação comunicativa, sem que ninguém queira sobressair sobre o outro, mas conversar sobre interesses comuns metropolitanos, eu diria assim que é uma composição quase perfeita. O problema não é a composição do Condevite. Pode ser aprimorado? Pode. O problema não é esse. O problema está na relação entre as pessoas políticas. Dinheiro também não é problema. O dinheiro não é problema, porque os problemas comuns, eles já são, assim, já estão no orçamento de todas essas entidades, né? De todos dos municípios e do governo estadual. Ora, se você senta para discutir sobre determinados problemas, o que vai acontecer é um compartilhamento de receitas, né? De recursos para fazer frente a esses problemas. Então vai haver uma divisão. Esses serviços, ao final, vão sair mais baratos, porque vão ter escala, e para os orçamentos dos municípios como um todo e do próprio Estado, também você vai gastar menos, né? Quer dizer, diante dessa situação econômica que a gente está vivendo atualmente, de que há falta de recursos no setor público de modo geral, no governo federal, no Estado, nos municípios, seria uma solução mais ou menos inteligente economicamente, pelo menos isso. Olha, nesse momento, principalmente, seria assim a grande saída. A grande saída. A integrar serviços, integrar responsabilidades, demandas públicas, de fazer essa divisão entre os municípios, de uma forma mais compartilhada. Diria que uma solução muito boa nesse momento de crise. Levando-se em consideração que os políticos, de modo geral, como o senhor disse, não querem abrir mão do poder que têm, do seu reinado, entre aspas, dentro de suas áreas de domínio, de seus espaços públicos, a população tem um papel importante de cobrar essas soluções, já que a beneficiada no final será ela. Que serviços o senhor diria que a população deve efetivamente começar a cobrar ação metropolitana? Saúde, educação e transporte, principalmente, ou tem outras áreas que poderiam ser cobradas? O mais clássico é o transporte, né? O sistema de transportes. Aqui na região metropolitana, tentou-se na década de 80, e nas palavras das próprias pessoas que, né, me ajudaram nessa pesquisa, a integração total do transporte metropolitano. Ou seja, teríamos um Transcol, apenas o Transcol para servir a toda a população metropolitana. Inclusive poderia chegar a Fundão, que hoje ainda não chega, né? Chega precariamente a Guarapari, chegar a Viana, uma forma mais integrada. Mas isso não foi possível, porque na época, principalmente Vitória e Vila Velha, não abriram mão, né? Quiseram ficar com os seus projetos pessoais de transporte urbano. E aí isso causa uma sobreposição de linhas. Então, o mesmo ônibus que passa numa rua, depois vem o ônibus, né, do município e passa ali também. E é claro que isso encarece o transporte. Não haveria necessidade disso se você integrasse essa malha municipal à malha metropolitana. É um exemplo. Outros exemplos, na área de saúde, poderíamos também compartilhar, dividir despesas. Metropolitano. Sim, prontos socorros que fossem administrados, né, por uma espécie de um conselho metropolitano, que pode ser o Condevite, mas pode ser um específico, onde houvesse distribuição de recursos. Médicos de vários municípios atuando Sim. ali, equipamentos de vários municípios, em vez de um só. Poderiam fazer isso perfeitamente. E aí você tem, aqui na região metropolitana, por exemplo, né, você tem municípios que têm um orçamento bastante generoso, digamos assim, como Vitória, e aí do outro lado você tem Cariacica, são municípios com uma população equivalente, mas com realidades em termos de recursos públicos muitíssimo diferentes.
E não adianta pensar que os problemas de Cariacica não vão vir aqui para Vitória. A gente não vai adiantar pensar que Serra, com seus problemas, né, que são grandes, que as pessoas não vão vir aqui para Vitória, e vice-versa também. Então, acho que dificilmente você encontrar uma área, educação, que você vai dizer assim, não, essa área não é metropolitana. Existem umas que são mais importantes que as outras. Mas hoje, a verdade é que hoje nós não vivemos mais no município. Nós vivemos na região metropolitana. Quer dizer, são 7 municípios, né? Fundão, Serra, Guarapari, Viana, Vitória, Vila Velha e Cariacica, Isso. que compõem, e Domingos Martins querendo entrar. Qual é a vantagem de ter uma região metropolitana, então, se ela não funciona? Na verdade, há uma tentativa de se avançar na administração metropolitana. E isso a gente pode dizer também na palavra das pessoas que fizeram parte da pesquisa, que é uma construção, é uma tentativa. Estamos aí há já mais ou menos 40 anos, né, principalmente, tentando construir essa região, tentando construir esse arranjo. O arranjo existe, as pessoas sabem dessas necessidades, os prefeitos sabem, os governadores que passaram por aqui sabem. Isso, Roberto, eu diria que é uma construção, ela está em curso. Podia estar mais adiantada, podia estar inclusive mais atrasada. Em relação a outras experiências brasileiras, a gente tem avanço sim aqui no Estado. O que é preciso é mais ação política em relação a isso. E esse é o momento, né? Economicamente é um momento importante para ajudar essa parte política. Muito, muito importante. E você falou da população. É importante que a população ela entre nesse debate. Esse debate não pode ficar só na questão, né, da representação política. Então, quando a população ela fala assim, não, eu não quero que a prefeitura abra mão, né, da minha linha municipal de ônibus no meu bairro. Ela está contribuindo também para esse problema. Então, quando a população fala, não, o meu interesse é que eu tenha uma praça aqui dentro da minha, né, do meu bairro e não quero que a praça seja feita no bairro vizinho. Então, a população assim, precisa abrir um pouco mão desse pensamento de bairrista, né? Um pensamento muito municipalista, e a gente partir para a construção de uma consciência metropolitana, de uma cidadania metropolitana. A pessoa, o morador, passar a pensar, olha, eu não sou cidadão de Vitória, eu sou cidadão de uma grande metrópole do estado do Espírito Santo. E Roberto, assim, em escala maior, né? Escala Brasil abordamos um pouco, mas o futuro da organização em sociedade, ele passa pela organização da sociedade em metrópoles. Para você ter uma ideia, a cada dia, 200 mil pessoas chegam a uma metrópole no mundo. Então, tem gente chegando hoje em Tóquio, tem gente chegando hoje na Grande Paris, né? Nova York, tem gente chegando, né, em Belo Horizonte, tem gente chegando aqui em Vitória todo dia, na Grande Vitória. Então, a cada dia, 200 mil pessoas chegam a uma grande metrópole. Se a gente for imaginar daqui a 20, 30 anos, 40, nós não teremos quase que mais nem em muitos países, né? Os países serão transformados em grandes regiões metropolitanas. Então, se a gente não começar a se preocupar com isso, né, e assim, dentro do nosso território aqui, que é o nosso caso de estudo, a tendência é os problemas se agravarem. A tendência é os problemas de saúde, né, de falta de assistência à saúde, a educação, o problema da violência nas metrópoles, que não é coisa de Vitória, né, é do Brasil e é do mundo. Se a gente não partir para uma administração pública metropolitana, se continuarmos com esse pensamento isolado, né, de administração territorial, né, de reinados, né, de reis de territórios, nós não avançaremos. A tendência é os problemas se agravarem e a tendência é que os custos dessa administração pública e dessa prestação de serviços aumente ainda mais. E com isso também a própria crise, né, fiscal brasileira, ela tende também a se agravar.
Professor, queria agradecer a sua presença aqui em Mercado de Negócios, explicações interessantes, convidá-lo para voltar outras vezes para a gente continuar essa conversa. Voltarei sim, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Ok. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.